A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui reunidos para o nosso culto, para a adoração, glorificação do nome do Senhor, para ouvirmos a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. E é sempre bom ouvir a voz do Senhor, é sempre bom ouvir a palavra do Senhor. Ela nos conforta, né? O Senhor Deus consola os nossos corações e neste momento em que nós precisamos muito ser consolados, nós precisamos muito ouvir a palavra do Senhor, nós precisamos muito ser ministrados. Nós sempre dizemos, né, quando vamos ministrar a palavra do Senhor, que é uma alegria muito grande trazer a palavra do Senhor, poder falar do amor de Deus, poder falar daquilo que o Senhor Deus fez, faz e fará, né, nas nossas vidas, falar de todo o seu amor, de toda a sua misericórdia. É sempre uma alegria, mas a gente não pode ser, né, indiferente a tudo aquilo que está acontecendo no nosso país, né, no nosso estado, na nossa cidade, não só aqui também, mas no mundo inteiro. Então, de alguma forma, nós estamos sendo afetados. E neste momento de dificuldade mundial, podemos dizer assim, tem sido bastante desafiador, né, trazer a palavra do Senhor. Tem sido bastante difícil porque as dificuldades estão aí. Eu sou, né, um homem, assim como você, e também tenho as minhas dúvidas, as minhas incertezas, as minhas tristezas e os meus questionamentos. E o que eu busquei na palavra do Senhor para trazer aos nossos corações neste momento é de algo ou de alguém, né, que estivesse naquele momento onde a palavra do Senhor foi escrita, vivendo também um período de incerteza, um período de dificuldade, um período de dúvida, um período de questionamento, um período onde ele também estivesse precisando de uma resposta de Deus para toda aquela situação que ele estava vivendo. E baseado nessa dúvida, nesse questionamento, eu gostaria de ler com os irmãos a palavra do Senhor que está no livro de Abacuque, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 17 em diante. Então, se você quiser abrir aí a sua Bíblia comigo, livro do profeta Abacuque, capítulo 3, verso 17 em diante, diz assim: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Amém? Então, como eu disse, eu busquei uma palavra que tivesse algum momento em que o profeta de Deus que escreveu estivesse ali vivenciando uma dificuldade, um momento de
luta, um momento de prova, um momento de dúvida. E na maioria dos profetas, né, que levantados por Deus, nós vemos que o profeta falava ao povo em nome de Deus. E aqui em Abacuque é um pouco diferente, porque nós vemos que é o profeta falando a Deus em nome do povo. E por que o profeta estava falando a Deus em nome do povo? Porque o profeta estava enfrentando muitos momentos de dificuldades. Ele estava vendo que em Jerusalém aconteciam coisas que desagradavam ao Senhor. Ele estava vendo o poder corrompido, alianças com outros povos, com outros reinos que não só exploravam, né, o povo, mas como também fazia com que deuses estranhos desses povos fossem trazidos para Jerusalém, e algum dos povos de Jerusalém, do povo de Jerusalém também começasse a adorar outros deuses, a seguir outros deuses. E todas estas coisas desagradavam ao rei de Israel, desagradavam ao Deus de Israel, ao Senhor nosso Deus. Nós vemos que o livro de Abacuque, né, o profeta Abacuque, ele tem mais dois profetas que ali estavam no mesmo período em que ele profetizava. Um pouquinho mais velho do que ele, Jeremias. Depois, Abacuque. E um pouquinho e mais novo do que ele, Daniel. Então, esses três profetas estavam ali quando do reinado do rei Jeoaquim. E nós vemos que Jeoaquim foi um rei de Jerusalém que fez o que era mal perante os olhos do Senhor. A Bíblia diz que um pouquinho antes dele, né, reinou o seu irmão, que chamava Jeoacás, e antes do seu irmão reinar, reinou seu pai, o rei Josias. E a Bíblia diz que o rei Josias fez o que era reto perante os olhos do Senhor. E olha que isso era algo bem difícil, porque depois de Davi, depois de Salomão, a maioria dos reis de Israel, seja do reino do norte, seja do reino do sul, de Jerusalém, eles fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. Mas aí a Bíblia diz, né, que um dos poucos que fizeram o que era bom era o rei Josias. Mas depois do rei Josias, depois que ele faleceu, Jeoacás, o seu filho, foi colocado como rei. E por 3 meses somente, o seu filho Jeoacás reinou. Mas aí a Bíblia diz que o rei do Egito subiu contra Jerusalém, depôs Jeoacás e colocou Jeoaquim como rei. E a Bíblia diz que Jeoaquim fez o que era mal perante os olhos do Senhor. E quando os homens, principalmente os que governam, né, os que estão ali em evidência, eles fazem o que é mal perante os olhos do Senhor, todos sofrem. Todos sofrem, né? Sofrem não só os bons, como os maus também. E todos estavam sofrendo naquela época. Por quê? Porque faziam o que era mal perante os olhos do Senhor. Muitos faziam porque estavam, né, ali dependendo do rei. Mas muitos não queriam, mas estavam sofrendo, ainda que não concordavam com tais
atos ou com adoração a outros deuses, ou com alianças com outros reinos, alianças que enfraqueciam, né, o povo, ainda que não concordassem com isso, estavam pagando por estes erros. E nós vemos que o livro de Abacuque, então, esse é o pano de fundo ali, nós podemos chamar assim, né, a história que se passa por trás do livro de Abacuque. E nós vemos que Abacuque tem somente 3 capítulos. E no primeiro capítulo, nós podemos dizer que é a queixa de Abacuque para Deus, dizendo ou contando todas estas coisas erradas que estavam acontecendo, todos estes pecados, toda a maldade, tudo aquilo que os homens estavam fazendo, se queixando contra Deus, se queixando, querendo dizer assim: olha Deus, o Senhor não está vendo estas coisas, o Senhor não está mais no controle de todas as coisas, não é possível que os ímpios prosperem, não é possível que a iniquidade se aumente, desenfreadamente, não é possível que estas coisas aconteçam e o Senhor fique de braços cruzados. Então, nós vemos que Abacuque, ele estava se queixando porque ele não estava vendo, né, Deus operar a favor daqueles que não concordavam com isso, inclusive ele, né? Inclusive o próprio profeta. Mas ele estava vivendo uma situação onde, apesar dele continuar, né, buscando ao Senhor nos caminhos do Senhor, ele não estava vendo um fim disso. Ele não estava vendo, né, essas coisas chegarem ao seu final. Então ele estava ali meio que desesperançoso, meio que incrédulo, meio que duvidando que os que praticavam iniquidade, os que praticavam a maldade, realmente seriam castigados ou seriam, de alguma forma, parados por Deus. Então, o primeiro capítulo do livro de Abacuque seria a queixa de Abacuque diante de todas essas dificuldades que ele estava vendo e que aos seus olhos, aos olhos de Abacuque, Deus não estava levando isso em consideração. E aí nós vamos para o capítulo 2, onde vem a resposta de Deus para Abacuque. E aí, a resposta de Deus para Abacuque foi que Deus, ele estava vendo todas estas coisas e que no momento certo ele entraria com a sua providência e que no momento certo ele colocaria a sua mão e toda esta maldade, toda esta iniquidade, todo este mal, ele cessaria, mas talvez não foi a resposta ou a forma como Deus diz que iria agir aquilo que Abacuque gostaria de ouvir, porque Deus diz que para fazer com que toda a iniquidade e todo o mal cessasse, Deus ele levantaria, né, alguém poderoso que invadiria a Jerusalém. E nós vemos que, então, a resposta de Deus foi: eu ainda estou no controle. E no momento certo, tomarei, né, rédeas desta situação. E, desta forma, nós vemos que, depois de algum tempo do rei Jeoaquim no poder, colocado, né, pelo rei do Egito, nós vemos que Jeoaquim ele fazia
aliança não só, né, com o rei aqui do Egito, mas ele também fazia com a Síria, ele também fazia com os babilônicos, com a Babilônia. E a Bíblia diz que depois de algum tempo do seu reinado, os babilônios vieram e invadiram a Israel, a Judá, Jerusalém, e levaram a Joaquim cativo. Neste momento, eles também levaram alguns do povo, né, como cativo para a Babilônia, e dentre um desses estava o profeta Daniel, que eu citei para os irmãos, que era um dos profetas ali também do mesmo período de Abacuque, mas Abacuque mais no meio aí do seu ministério profético, e Daniel ali no comecinho. Então nós vemos que a resposta de Deus para a queixa de Abacuque, ela aconteceu. Deus entrou com providência, né? Mudou tudo aquilo lá, mas não era da forma como Abacuque gostaria que fosse, porque talvez a forma como Abacuque gostaria, talvez não, né? Com certeza era que os ímpios, né, fossem varridos do poder, que o povo, né, voltasse a sua adoração somente a Deus, que a terra começasse a produzir os seus alimentos, que eles não passassem mais a ser explorados por ninguém e que tudo voltasse ao normal, né? E Deus tem as suas formas de agir. Deus tem as suas maneiras de agir. Deus tem, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe a melhor maneira, Ele sabe o que Ele tem feito, o que Ele vai fazer. Tudo está no controle de Deus. Ainda que eu não entenda a situação, e ainda que eu não entenda a resposta de Deus, Deus está no controle de todas as coisas. Porque a palavra de Deus, a resposta que Deus deu para o profeta Abacuque, ela foi um tanto meio confusa, porque se nós olharmos ali, né, o capítulo 2, a Bíblia diz lá no versículo 2, o Senhor me respondeu e disse, né? Então, capítulo 2, versículo 2, escreve a visão, grava-a sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. E se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Então, Deus diz assim, olha, vai se cumprir. Você quer a libertação? Você quer que o mal cesse? Você quer que a iniquidade cesse? Ela vai se cumprir no tempo determinado. Mas se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Mas se apresse para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Para nós é muito difícil entendermos, principalmente, né, quando nós falamos de tempo. O nosso tempo, a nossa medida de tempo é o relógio, é o Cronos, né? São as horas, os minutos, os segundos, os dias, os meses, os anos. Então, nós gostaríamos que Deus pudesse nos dar com precisão, né, o momento em que Ele vai entrar com resposta, entrar com providência, entrar com livramento, mudar a situação, com precisão. Quando eu digo com precisão, é com precisão no tempo, no cronos que nós estamos acostumados a lidar. Mas
o nosso Deus, o tempo dele, a Bíblia diz, 1000 dias são como um ano como 1000 dias. Então ele não tem relógio para Deus. Não existe minuto, não existe segundo. Deus, ele é sempre presente, ele é. Então, a providência de Deus, muitas vezes, eu quero para ontem, né? Eu não quero para hoje, eu quero para ontem a providência de Deus. E Deus diz que ele vai providenciar. E quando Deus diz que vai providenciar, é no tempo dele, é da forma dele, é da maneira dele. Mas o providenciar de Deus, ele é verdadeiro, ele não é falso, ele não é algo que Deus não é um paliativo, não é uma solução momentânea, mas é algo que vai trazer estrutura, que vai trazer base para o seu povo. E a Bíblia diz que esta resposta de Deus, na verdade, se referia aos caldeus, aos babilônicos, que invadiriam a terra de Jerusalém e levariam cativos não só o seu rei, como também alguns dos homens de lá. Mas, além disso, Deus sabendo, Deus não estava fazendo isso porque, né, o povo da Babilônia era um povo melhor do que o povo de Jerusalém. Muito pelo contrário, né? Era um povo que não tinha o Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel, como seu Deus. Eles só tinham deuses estranhos. Eles faziam o que era mal, o que era errado perante os olhos do Senhor. Mas Deus os levantou para mostrar para Israel, para Jerusalém, que ele estava no controle de todas as coisas. E mesmo assim, ainda no capítulo 2, ele diz assim, 5 ais sobre os caldeus, aqueles que ele levantou para fazer com que Jerusalém se despertasse, né? Ele ainda diz lá que haveriam 5 ais sobre os caldeus. O primeiro ai era, ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para colocar em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Era o que faziam o povo da Babilônia, o rei da Babilônia. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Versículo 12, o anterior foi o versículo 9. Era o que faziam os caldeus. Versículo 15. Ai daquele que dá de beber a seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Versículo 15. Ai daquele que diz à madeira, acorda, e à pedra, muda, desperta, né? Como é que vai dizer ali para a pedra muda, desperta? E era isso o que faziam os caldeus. Eles adoravam a deuses estranhos, a deuses feitos por mãos humanas, feitos de madeira, feito de pedra, né? E todas estas coisas eram más aos olhos do Senhor. Eu pulei aqui o primeiro ai, ai daquele que acumula o que não é seu, e daquele que a si mesmo se carrega de penhores, no versículo 6. Então nós vemos aqui os 5 ais que viriam sobre os caldeus. E aí, depois de todas estas respostas e de toda esta explicação de Deus para Abacuque, aí vem o capítulo 3, que é a oração do profeta Abacuque, né? Ou seja, Abacuque, ele
entendeu que, na verdade, Deus estava no controle de todas as coisas. Meu irmão, minha irmã, os dias estão difíceis? Estão. Os dias estão sendo doloridos nos nossos corações? Estão. Os dias são de dúvidas? São. Os dias são, maus? São. E o que eu e você, então, nós precisamos entender nesses dias? Que Deus continua no controle de todas as coisas. Deus continua no controle de todas as coisas. Por quanto tempo nós viveremos estes momentos de dúvidas, de tristezas, de incertezas, nós não só estamos vivendo praticamente que dias de luto constantes, por conta da doença, por conta do vírus, mas nós também estamos sofrendo de outros males, que são também as nossas incertezas, os males econômicos, as dúvidas, as ansiedades, que ali acometem os nossos corações, Muitos estão sofrendo de ansiedade nesses dias e não é, como é que eu vou dizer, difícil encontrar pessoas assim. Todos nós estamos sujeitos, Mas o que nós temos que entender é que ainda, que a economia não vá bem, ainda que o contágio do vírus avance, ainda que existam muitas incertezas, ainda que exista muita dor no nosso meio, ainda que muitas coisas, que têm trazido tristeza aos nossos corações e nós não sabemos quando isso vai acabar, uma coisa nós sabemos: Deus continua no controle de tudo. E foi essa a conclusão do profeta Abacuque, quando ele se queixa para Deus, quando ele escuta a resposta de Deus, de como Deus iria agir, de que forma Deus iria acabar com a iniquidade, do rei e de alguns do povo ali de Jerusalém, mas que da forma como ele iria fazer e o povo que ele iria levantar para livrar, para acabar com a iniquidade, também seria castigado, porque também era um povo que praticava a maldade, praticava a iniquidade. Ele chega à conclusão, então, de que Deus está no controle de todas as coisas. E se Deus está no controle de todas as coisas, ele termina a sua oração dizendo: ainda que a figueira não floresça. E o florescimento, das árvores, eles davam esperança de fruto. Nós sabemos que depois das flores vêm os frutos. E principalmente em Israel, a colheita do figo, ela era importantíssima para a economia de Israel, para a economia ali daquele povo. E se não houvesse flor na figueira, já era um sinal de que não haveria fruto. Ou seja, vamos ter problema. Econômicos importantes, vamos ter problema. Mas a oração dele foi: ainda que a figueira não floresça,
nem haja fruto na vide. E o produto da oliveira minta. Então ele estava falando aqui do figo, ele estava falando da uva, ele estava falando da oliveira. O figo, que era importante para a economia, a vide, a videira, né, da qual eles faziam o vinho, representando a alegria, a oliveira, na qual eles faziam, né, o óleo, o azeite. 3 produtos importantíssimos para a economia, para a vida, para o povo, para a cultura. Ainda que tudo isso falhasse, ainda que os campos então não produzissem mantimento e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Ou seja, então, ainda que o caos aos seus olhos estivessem acontecendo, aos olhos do profeta Abacuque, o caos, sem figo, sem uva, sem a oliveira, os campos não produzindo nada, as ovelhas arrebatadas do aprisco e nenhum gado no curral. O que ele diz? Todavia, eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. Todavia, nos momentos de dificuldade, nos momentos de luta, nos momentos de prova, nos momentos de incerteza, nós temos que nos alegrar no Senhor. Nós temos que buscar no Senhor conforto para os nossos corações. E quando nós buscamos no Senhor conforto para os nossos corações, nós encontramos conforto para os nossos corações. Porque a Bíblia diz que há um coração contrito e aquebrantado, Deus, Ele não rejeita, mas Ele recebe de braços abertos. Então, se você consegue imaginar, né, uma situação como esta aqui, da qual o profeta ele faz menção, figueira não florescendo, não tendo fruto na vide, não tendo, né, produto na oliveira, né, mas o que tiver lá seja tudo uma mentira, que não tenha mantimento nos campos, porque eles não produzem nada, não tenha ovelhas no aprisco e nem gado no curral. Você consegue imaginar todas estas coisas? Sim, nós conseguimos imaginar todas estas coisas. Então aí, Deus me convida e Deus te convida. Imagina também você se alegrar no Senhor, porque o seu coração está contrito e aquebrantado, e a este coração Deus não resiste. Você consegue imaginar Deus não resistindo ao seu coração também contrito e aquebrantado na presença dEle? Então, receba a visitação de Deus na tua casa, no teu coração, na tua vida. Receba o conforto de Deus no teu coração. Imagine esta situação também. Olha, Deus lá nos altos céus, olhando para você hoje, olhando para mim hoje, falando: olha, meu filho, minha filha, com o coração contrito, com o coração aquebrantado, eu vou confortar, eu vou abençoar, eu estou dando a minha palavra para que Ele renove as suas forças, renove a sua esperança. Meu irmão, minha irmã, nós não somos os únicos a viver este problema, nós somos, né, só mais um que estamos enfrentando este problema, mas homens, né, que escreveram a Bíblia, né, inspirados por Deus, que escreveram a Bíblia, também viveram momentos de dificuldades, momentos de dúvidas, momentos de incertezas, mas no final todos eles reconhecem que a solução para o homem está em crer que o Senhor está no controle de todas as coisas e que Ele nos ama. Ele nos amou, Ele nos escolheu, Ele nos chamou, Ele nos
tirou do pecado e nos colocou na sua luz. Ele tem um amor que eu não consigo descrever e te dar uma medida, não consigo, porque este amor, ele é representado por Jesus Cristo, seu Filho, na cruz do Calvário, por mim e por você. Morto na cruz do Calvário, por mim e por você. Ele deu o seu Filho, Jesus Cristo, por mim e por você. Então, todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Continue crendo, continue esperançoso, continue buscando a Deus, o conforto de Deus, o consolo de Deus. Talvez, se você estiver buscando consolo ou conforto nas notícias melhores, talvez elas não possam vir, ou talvez elas demorem para vir. Infelizmente, talvez elas demorem para vir. Mas não significa, assim como para Abacuque, quando Deus deu a resposta para Abacuque, dizendo que entraria com providência, ele entrou com providência, né? E demorou bastante tempo para os homens, para que Deus entrasse com providência. Demorou por volta de 80 anos para que todas estas coisas se cumprissem. É bastante tempo para mim, é bastante tempo para você, né? Nós não conseguimos esperar muito tempo, né? Nós estamos vivendo, né, esta pandemia aqui no Brasil desde final de março, metade de março, e para nós já é bastante tempo. Nós estamos vivendo momentos de dúvida há 4, 5 meses e para nós é bastante tempo, né? Isso traz uma agonia muito grande aos nossos corações, traz uma ansiedade muito grande aos nossos corações. Está trazendo uma tristeza muito grande aos nossos corações. Mas Deus está no controle de todas as coisas. E ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento nenhum, que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e que nos currais não haja pasto. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Se alegre no Senhor. Busque respostas no Senhor. Chore aos pés do Senhor, porque Ele tem ouvido o nosso choro, tem ouvido a nossa oração e nada saiu do controle das suas mãos. No momento certo, Ele entrará com a sua providência. Então, enquanto este momento certo, né, ainda não chega, exalte e glorifique e se alegre, porque Ele continua sendo o nosso Deus. Aleluia. Ele continua sendo o meu Deus, Ele continua sendo o teu Deus. A mão dele não perdeu o poder, não perdeu a autoridade, continua no controle de todas as coisas. E eu glorifico e exalto o nome dele. Faça isso você também, todos os dias. Glorifique e exalte o nome dele em todos os momentos, né? Se alegre no Senhor, porque o Senhor é a nossa alegria. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família e que você fique aí alegre no Senhor, porque Ele está no controle de todas as coisas. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.